Fala galera, aqui quem fala é o Jonathan Taioba. Estamos aqui com mais um episódio do Dominando o Jogo. Estou aqui com o meu co-host, né, como é chamado aí nos podcasts americanos, Caio Ferreira, que está aqui comigo para falar do tema de hoje, que é e-mail marketing. E aí, Caio, dá um oi para a galera aí. E aí, Dudu, e aí, galera que está na gente, tudo bom? Vamos lá falar de e-mail marketing, que vai ser bacana o episódio. Legal, e-mail marketing. Esse é um assunto interessante, tem algumas questões até polêmicas sobre ele, e tem muita dica que a gente quer passar aqui hoje. A gente teve até que filtrar, porque senão o podcast ia demorar mais de 2 horas, então vamos lá que tem muita coisa. Antes da gente entrar, galera, no conteúdo todo, deixa eu só lembrar que se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez ou ainda não entrou no grupo do Facebook, entra lá, tem um grupo exclusivo para a galera que acompanha o podcast, a gente sempre discute, tira dúvida e troca ideia lá. O grupo é Dominando o Jogo. Se você entrar no Facebook e pesquisar lá Dominando o Jogo, você vai achar o nosso grupo lá. E também, se você não assinou aí no podcast, se você está ouvindo aí no iPhone e não assinou lá o podcast, assina também para receber as notificações aí de todos os episódios, tá? E ficar por dentro aí do que a gente vai falar para frente, que ainda tem muita coisa legal aí. Se você também está ouvindo pela primeira vez esse episódio, volta lá atrás, tem muito episódio legal, a gente já falou sobre muita coisa top até aqui, tá? Então não perca nada aí, que tem muita coisa boa aí nos episódios aí do Dominando o Jogo, beleza? Legal, vamos lá, Caio. Então vamos falar o que é e-mail marketing, né? Para começar, eu sei que é uma questão assim bem básica, mas só para colocar todo mundo na mesma página, criar uma definição aqui, um background do que é e-mail marketing aí, nesse contexto nosso, principalmente aí de internet marketing, né? E do modelo de negócio que a gente utiliza aí. O que é e-mail marketing, então? Então, Dudu, de forma bem geral, e-mail marketing é a gente usar o e-mail para fazer marketing, né? Para vender. E isso, o jeito que a gente faz e-mail marketing já mudou muito do jeito que era antigamente. Antigamente era simplesmente mandar um e-mail com ofertas, né? E hoje em dia a gente usa o e-mail muito para mandar conteúdo, para criar relacionamento. Só que a gente faz isso de uma forma mais automatizada. Então, às vezes muita gente é iniciante, não sabe. A gente tem diversas ferramentas, né, para poder mandar os e-mails para todo mundo que segue a gente, né? A gente tem uma lista de contatos. E a gente usa essas ferramentas para mandar e-mail para esse pessoal. A gente não manda lá do Gmail, põe todo mundo em cópia, envia todo mundo. Até mesmo que as ferramentas não permitem isso. Uhum. A gente faz isso de forma mais profissional, né? Vamos dizer assim. A gente trata e-mail marketing como uma estratégia mesmo de marketing, tem ferramentas próprias para isso, tem estratégias próprias para isso. E, enfim, a gente basicamente, o que você falou, né? Comunicação com o cliente, relacionamento com o nosso público-alvo, e a gente pode usar várias formas para fazer isso, a gente usa vários canais para fazer isso, e o e-mail é um desses canais, né? E aí a gente chama de e-mail marketing, né? Fazer marketing por meio do e-mail. Sim, e é muito legal que o e-mail marketing, né? Ele tem que estar, a estratégia de e-mail marketing tem que estar alinhada com a estratégia sua de vendas toda, do seu funil, enfim. Não é só ir lá mandar e-mail todo dia, toda semana, com oferta ou com conteúdo. A forma correta de fazer, você vai alinhar, você vai entender, igual a gente falou, de funil, né, de etapas do funil. Então a gente vai mandar e-mail para o cara que está em determinada etapa do funil para poder ajudar ele a ir para a próxima etapa do funil, ficar mais próximo da venda. Exatamente. O legal é que as ferramentas que a gente tem hoje de e-mail marketing, elas permitem a gente fazer uma integração completa com tudo que a gente tem, né? Então você consegue fazer uma integração muito precisa entre aquilo que você está fazendo na sua campanha de e-mail marketing, aquilo que você está fazendo na sua comunicação via campanhas de Facebook Ads, aquilo que você está, o passo que a pessoa está dentro do seu funil, a sequência que ela está dentro do seu processo, do seu ciclo de vendas. Então, você consegue casar isso tudo muito bem e avançando essa pessoa dentro dos processos ali, das campanhas, de forma muito, muito precisa, né? Muito consistente, porque as ferramentas hoje permitem isso, né? Então, realmente dá para levar o e-mail marketing para um nível bem profissional, né? E dá para fazer de forma simples também, mas à medida que você vai aprimorando e vai melhorando, você tem aí uma quantidade, um aprofundamento bom que dá para você fazer aí para deixar a sua campanha no alto nível, né? Pois é. E dentro das maiores plataformas, né, de e-mail marketing, principalmente das mais profissionais, que a gente do mercado de infoprodutos em geral a gente usa, tem duas distinções. Tem as campanhas, algumas ferramentas chamam de broadcasts,
e tem as automações, que é umas ferramentas que a gente chama de autoresponders, então de funil. E a diferença... Como? Follow-up. O follow-up. E a diferença básica é que a campanha, né, é você mandar um e-mail para sua lista. Então você quer mandar um e-mail com conteúdo hoje ou amanhã, porque você pode agendar, né, o envio para ser amanhã, ou então hoje de noite, ou amanhã de manhã. Mas você faz um envio só. E quem não abriu, não abriu. Quem não recebeu, não recebeu. Se alguém entrar na sua lista amanhã, ela não vai receber mais esse e-mail que você mandou hoje. E tem também as automações, né, que são o autoresponder, o follow-up, o funil, que é um pouco diferente. E é o seguinte, essas automações, a gente consegue fazer um fluxo pré-programado para que as pessoas comecem a receber alguns e-mails baseado no dia que ela entrou na sua lista e nas ações que ela fez, né, no seu site, enfim, no seu próprio e-mail, se ela clicou em e-mail, se ela não clicou, se ela comprou um produto ou não comprou. Então é muito legal, porque a gente consegue fazer um funil de e-mails, né? Então a gente vai lá, faz 10 e-mails, e a gente quer mandar esse e-mail no tempo, né, no decorrer do tempo, para quem entrou na sua lista. E isso ajuda muito, porque assim, você consegue preparar ali um funil de e-mails, né, uma sequência automática, para preparar as pessoas, né, para que todo mundo que entrou na sua lista receba esses e-mails. E se você mandar uma campanha, se você manda hoje falando alguma coisa lá, introduzindo um curso seu, por exemplo, a pessoa que entrar amanhã, ela não vai ver esse e-mail, então ela não vai ser introduzida nesse curso novo. E quando você já usa uma ferramenta de autoresponder, você consegue fazer isso automaticamente e garantir que todo mundo que está entrando na sua lista vai receber todo o conteúdo que você quer enviar. E dá para casar as duas coisas, né, Dudu? Dá para ter automações e enviar campanhas, né? Eu acho que é perfeitamente possível, né? Você tem as duas abordagens, né? A campanha é uma coisa que eu quero mandar uma vez só, né? Sei lá, eu vou estar, quero mandar um e-mail para minha lista uma vez, alguma coisa que eu vou fazer uma vez só, não é uma coisa que acontece sempre, né? Então, eu mando um e-mail ali e pronto, vai para a lista inteira ou vai para a parte da lista que eu segmentei, mas aquele e-mail foi uma vez só e acabou, né? E isso pode estar andando em paralelo com uma sequência automática que eu estipulei. Agora, uma coisa legal que eu percebo é que, pelo menos a forma como o mercado avançou, até, é claro que isso somente no Brasil, né, mas lá fora já funciona há um tempo maior, mas ainda dentro dessa divisão que a gente colocou, campanha e automação, autoresponder, eu diria que ainda tem uma diferença entre autoresponder e automação, porque quando a gente vai olhar nas ferramentas, por exemplo, eu utilizo o ActiveCampaign, e eu vejo isso também, sei lá, algumas ferramentas que eu já testei para indicar para outras pessoas, tipo, sei lá, Egoi, MailChimp, essas ferramentas aí que a gente tem normalmente. Automação você cria uma sequência de e-mail, essa sequência de e-mail, ela vai ser enviada, ela basicamente, ela é organizada por dia, por data, por tempo. Então, por exemplo, o cara entrou na minha lista hoje, eu organizei lá uma sequência de 6 e-mails no meu autoresponder. O primeiro e-mail envia assim que ele entra na lista, o segundo e-mail envia um dia depois, o terceiro e-mail envia 3 dias depois, o quarto e-mail envia 4 horas depois, ou seja, baseado em tempo. Só que no autoresponder, eu não levo muito em consideração a ação daquela pessoa. Eu simplesmente crio uma sequência de e-mail e defino lá quando que eu quero que ele manda aquele e-mail para a pessoa, baseado na data que ele entrou na minha lista. Então, um dia depois que ele entrou, 4 dias depois que ele entrou, 10 dias depois que ele entrou, e assim eu crio uma sequência. Pode durar, sei lá, 1 ano de sequência de e-mail. No caso do autoresponder, já é um pouco mais inteligente, porque eu consigo criar uma sequência, ela também é uma sequência, mas ela vai ter ramificações baseadas no comportamento do cara. Então eu falo, ele entrou na minha lista? Entrou. Ele entrou na minha lista através dessa ou dessa lista de e-mail. Se ele tiver entrado dessa lista de e-mail, por exemplo, e-book, ele entrou na minha lista baixando esse e-book ou aquele e-book. Se ele tiver baixado o e-book A, eu quero que você mande esses 2 e-mails aqui. Se ele tiver baixado o e-book B, eu já quero que você convida ele para baixar esse outro e-book aqui. Aí, se ele tiver baixado esse outro e-book, eu quero que você mande ele para a aula. Já na outra sequência da galera que entrou no e-book A, depois de mandar os 3 e-mails, eu quero que você verifique se ele abriu os 3 e-mails e depois você manda ele para aquela aula específica e tal. Ou seja, você pergunta, o cara fez isso, o cara não fez aquilo, ele clicou, ele não clicou, ele abriu, ele respondeu, ele baixou o e-book, ele é aluno, ele não é aluno, ou seja, você consegue ramificar baseado nas ações do cara que você vai coletando, né? Ou seja,
dentro até mesmo em nível de inteligência, né, vamos dizer assim, você tem a campanha, que é uma mensagem simples que você manda para a sua lista, você tem o autoresponder, que é uma sequência de e-mails baseada em data, o tempo, né, que a pessoa está na sua lista, e você tem a automação, que é uma sequência de e-mail baseada na ação do próprio lead dentro da sua lista, no comportamento do lead dentro da sua lista, né? Então, sei lá, curtiu a minha página, depois que ele curtiu a minha página, eu quero que você ative uma sequência aqui de 3 e-mails, depois que ele assistiu a aula, eu quero que você ative uma sequência de 2 e-mails, baixou o e-book, você manda esse outro e-mail aqui fazendo essa pergunta, e se ele responder, ou seja, o nível de inteligência é muito maior, né? Dá para você explorar tudo isso aí, né? Dá para você usar os 3 ao mesmo tempo, né? Eu utilizo as três abordagens, né? As 3 técnicas, vamos dizer assim, ao mesmo tempo nas minhas campanhas de e-mail marketing, baseado no comportamento do cara. Por exemplo, se o cara é aluno, eu tenho uma sequência específica de e-mail, não precisa da automação. Um autoresponder resolve. Eu mando o primeiro e-mail mandando uma pesquisa, depois eu mando um outro perguntando se ele está satisfeito com o curso, mando outro, enfim, tentando ver se ele está colocando em prática, ou seja, uma sequência automática de e-mail, né? E, enfim, eu uso os 3 ali ao mesmo tempo, baseado na minha estratégia, no que eu estou querendo, né? Mas eu vejo essas ramificações aí, né? É verdade. Assim, acho que acaba que depende muito assim, a nomenclatura, né, varia muito com a ferramenta que você vai usar, Isso, né? Mas realmente existem essas 3 possibilidades, né? E Dudu, muita gente fala que o e-mail morreu, né? Eu acho que o pessoal gosta de falar que as coisas morreram. Antigamente o povo falava que o SEO morreu, agora falando que o e-mail morreu. O que você acha disso? Você acha que e-mail marketing funciona ainda? Vai funcionar? Ou você acha que realmente não funciona mais? Cara, e-mail morreu. Isso é legal porque o povo gosta de matar tudo na internet, né? O que você falou, sempre tem alguém matando alguma coisa, né? Engraçado que o SEO ressuscitou, né? Se ele chegou a morrer algum dia, que alguém falou o SEO morreu, né? O Google lançou uma atualização, o SEO morreu e de repente ele ressuscita, né? As coisas morrem e ressuscitam na internet de uma forma que a gente não entende, né? E-mail marketing morreu? Não. Na minha opinião, e-mail marketing não morreu, tá? Eu tenho dezenas de milhares de pessoas na minha lista e eu tenho centenas, talvez milhares de pessoas entrando todos os dias na minha lista e o negócio está rodando baseado hoje em e-mail, né? E você é prova disso, você também, eu tenho certeza que faz isso, e eu sei que tem muita gente que usa hoje e-mail como a principal estratégia de marketing, de divulgação, de comunicação com os clientes, com o público-alvo, etc. Então, e-mail não morreu, e-mail continua funcionando, e-mail funciona perfeitamente, hoje todo mundo basicamente tem um e-mail, o ponto realmente, e aí a gente tem algumas tendências de mercado que a gente precisa analisar. Então, primeiro ponto, e-mail não morreu, e-mail continua funcionando, existem negócios gigantescos, bilionários rodando em cima, basicamente, de uma estratégia de comunicação de e-mail. Então, isso enfim, é óbvio, né? A gente percebe isso. Agora, uma outra coisa que a gente percebe é uma tendência também de mercado. Uma tendência de que o e-mail, a relevância do e-mail, ele tende a cair gradativamente ao longo dos anos, né? A gente percebe aí uma tendência em que as pessoas elas vão migrando para outras plataformas de comunicação, né? Até um tempo atrás, a gente tinha, sei lá, se a gente for olhar, tudo que você tinha de comunicação, sei lá, mandar carta, ligação, você mandava uma correspondência, você mandava uma mala direta, uma carta para o correio. De repente, surgiu o e-mail. Quando surge alguma coisa nova, um meio de comunicação novo, aquilo ali, ele tende a ser tratado inicialmente como uma comunicação mais informal, vamos dizer assim. Então o e-mail surge, na época, quando o e-mail surge, ele surge como meio de comunicação informal, mas se você queria tratar alguma coisa séria, você tinha que mandar aquilo por carta, correspondência. De repente, o e-mail começou a popularizar tanto que ele passou de ser um meio de comunicação informal para um meio de comunicação formal. As pessoas usam e-mail para negócios hoje. E aí, os meios de comunicação informal que a gente tem migraram para WhatsApp, Facebook, Skype, de forma que você dificilmente hoje troca e-mails informais com colegas. Quando você quer trocar ideia com seu colega, você vai para o meio de comunicação mais informal, que é o WhatsApp, que é Skype. Pouca gente ainda usa Skype, né, como informal. Você vai usar aí WhatsApp, Facebook, basicamente é isso, né? E o e-mail ficou mais para negócios. Você vai tratar um e-mail de negócio, uma coisa mais formal, você manda e-mail. A tendência, pelo que eu vejo, seguindo esse raciocínio,
é que hoje o que nós temos como meios de comunicação informais, eles vão popularizar e vão crescer tanto que daqui a um tempo eles vão se tornar meios de comunicações mais formais. E a tendência é que, da mesma forma como a gente continua usando carta, correspondência, a gente continua usando, mas caiu drasticamente. Todo mundo que tinha um negócio baseado em mandar promoção de venda, divulgação de venda por correio, por correspondência, isso caiu muito, né? Ou seja, funciona ainda, tem gente que manda carta? Manda, só que não é aquilo que era há décadas atrás, né? Eu acredito que isso vai acontecer da mesma forma como carta migrou para e-mail, vai acontecer uma migração do e-mail para outras formas de comunicação mais informais, né? A tendência é essa. Quanto tempo isso vai levar? Eu não posso falar isso quanto tempo vai levar. As coisas na internet, elas surpreendem um pouco, né? A gente, às vezes, uma coisa que a gente achou que já teria acontecido, muita gente fez previsões de coisas que aconteceriam e nunca aconteceu, né? Eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer, né? E-mail vai continuar existindo, mas a tendência é que nós vamos avançar para ter mais confiança, até mesmo para tratar de coisas sérias, coisas formais, coisas como vendas e tudo mais, em meios de comunicação que hoje nós temos para uso só informal, como WhatsApp e Facebook. Mas eu vejo que isso é um movimento gradativo e talvez lento, né? Não é algo que vai mudar da noite para o dia, né? Então, não morreu, não acredito que vai morrer, mas à medida que o tempo for passando, a tendência é que a relevância do e-mail caia um pouco, e os meios de comunicação que a gente tem hoje informais, eles tendem a crescer, né? Essa é a minha visão, e daí fica a bola tá com você aí, cara. O que você acha desse tema aí? Eu concordo com você falou umas coisas bem legais, e acho que até assim, a gente consegue ver que até o Gmail, né, o Google, né, enfim, o Facebook, eles estão mostrando que a tendência é para esse lado. No próprio Gmail tem já lá o Gchat, não sei como é que está chamando agora, que é um bate-papo, né, um chat que você pode usar. Você usando e-mail, você pode usar o bate-papo. Por quê? Porque o Google percebeu que as pessoas estavam mandando muitos e-mails em forma de conversa. Ou seja, as pessoas querem respostas rápidas, querem né, conversar rápido. E o Facebook, por exemplo, antigamente ele tinha um serviço de e-mail, né? Você mandava um e-mail e ele ia parar na sua caixa postal lá do Messenger. Hoje em dia ele já desabilitou isso e ele está postando só no Messenger, né? Eu acho sim que as pessoas estão cada vez mais rápidas, querendo formas de comunicação cada vez mais rápidas. Uhum. E por isso que elas usam mais mensagens instantâneas, né? Você manda um negócio na hora, a pessoa responde na hora. E eu concordo com você que a tendência é que cada vez mais esses mecanismos fiquem mais formais, principalmente porque as empresas por trás disso entenderam isso, né? Entenderam o que está acontecendo e estão criando mecanismos para que ele consiga ficar mais formal. Então o Facebook já está liberando mais estrutura para empresas usarem o Messenger e o WhatsApp para comunicar com os clientes, e os clientes também preferem mandar uma pergunta, uma dúvida numa ferramenta de mensagem instantânea do que mandar um e-mail, e às vezes tem a sensação de que aquilo ali nunca é respondido, você não sabe, e já na ferramenta instantânea você sabe quando a última hora que a pessoa estava online, se ela leu sua mensagem. Enfim, acho que o que você falou foi bem legal, e acho que o e-mail vai durar muito tempo ainda, a gente continua usando ele, né, e a gente tem que, enfim, entender o modelo, né, o ponto onde que o e-mail está perdendo muita força para a gente migrar para outras ferramentas e conciliando isso aí, né, não ficar para trás. Eu acho que é isso aí. A gente sempre entender o movimento do mercado, eu acho que é importante isso. A gente está sempre com a visão aberta, né, com a mente aberta. Hoje, eu acho que se você está começando um negócio digital, está rodando o seu negócio digital, eu acho que não é hora de você matar o seu e-mail, de você excluir e-mail da sua estratégia. Eu lancei um produto novo recentemente e toda a minha estratégia de comunicação ainda está baseada em e-mail. Cada vez mais as pessoas vão se comunicando, como você falou, pelo Facebook, mandando e-mail. Hoje a gente já tem suporte via WhatsApp, coisa que a gente não tinha no último curso que a gente lançou. A gente já tem suporte via WhatsApp hoje. Então, a gente vai entendendo essa mudança e vai acompanhando ela, né? Ou seja, eu não tenho que antecipar, nesse sentido, uma mudança que está acontecendo gradativamente. Eu posso antecipar no sentido de que o e-mail ainda está vivo, mas eu já estou matando ele no meu negócio. Não, não é isso. Você tem que se antecipar no sentido de entender o movimento que vai ir acontecendo e você já ir caminhando nesse sentido agora, né? Mas não colocar uma forca na sua estratégia
de e-mail e acabar com ela da noite para o dia, né? Eu acho que esse não é o caminho. Você vai começar a sentir, né? Eu acho que isso é interessante, porque você vai começar a sentir as suas taxas de abertura cada vez menores, isso é uma tendência natural, né? Só que vai chegar uma hora, enquanto o negócio estiver dando ROI, esse é o ponto, né? Enquanto estiver dando ROI, enquanto estiver valendo a pena manter a sua estrutura, isso aí continua, né? Mantém ali. De repente, você vai ver que não está valendo a pena mais. Você tem uma lista lá de 100 mil pessoas, você manda um e-mail e você tem 1.000 pessoas que clicam, né? Ou seja, já não está valendo a pena mais ter e-mail. E aí, você já testou de tudo, já filtrou a lista, segmenta, faz todo o trabalho direitinho, mas você está vendo que não é mais o que era antes. Talvez seja a hora de você aí mudando para um outro meio de comunicação, né? O JP, o João Pedro, né, do Hotmart, ele fala um negócio muito interessante, que se o seu público já mudou o canal de comunicação e você está tentando se comunicar com ele de uma maneira antiga, você vai ter que pagar muito caro para isso. Cada vez vai ficar mais caro para você atingir essas pessoas. Então, a tendência é que isso vai acontecer com o e-mail daqui a um tempo, né? Gente, como eu disse, não sei quanto tempo, vai demorar anos, né? Na verdade, eu acredito que vai demorar anos, mas pode demorar muitos anos ou poucos anos, né? E o ponto é que você vai perceber isso, né? Hoje vale muito a pena. Para cada real que você coloca em investimento na sua lista de e-mails, retorna, sei lá, 1 vezes X, né? Só que daqui a um tempo vai começar a diminuir isso, né? O seu gasto com e-mail, o seu ROI tende a cair e você vai ver, realmente está ficando caro agora comunicar com a minha audiência via e-mail. Está mais barato eu comunicar via WhatsApp. As pessoas, eu consigo alcançar mais pessoas, elas respondem mais, elas interagem mais, o meu retorno é maior usando o WhatsApp, usando o Facebook, usando o que quer que venha aí pela frente, né? Então, é mais uma percepção que a gente tem, né? A questão se você estiver fazendo tudo direitinho, que é o que a gente vai falar a partir de agora, dar algumas dicas, a tendência é que você tenha um ROI muito positivo usando e-mail marketing, porque hoje o que a gente vê é isso, que tem gerado um ROI muito grande e ainda vale muito a pena investir em e-mail marketing, né? Você concorda comigo? Concordo, e é legal ver, tipo assim, eu trabalho já com vários mercados diferentes, e um mercado que a gente conseguia ver muito bem isso é o mercado para quem vai fazer Enem, né? Quem vai fazer vestibular. Que as taxas médias dos e-mails são muito menores do que as taxas de outro público, né? Porque a galera que é mais nova, o pessoal geralmente é menor de 18 anos, eles não usam muito e-mail. O pessoal começa a usar e-mail hoje em dia quando vai para o trabalho, né? Que na empresa começa a usar e tal. Mas a galera usa mais Facebook, WhatsApp. E a gente percebia que as taxas de abertura de clique nesse mercado de Enem eram menores. E aí a gente tinha que procurar outras alternativas, como, por exemplo, mandar notificação no Facebook, notificação no próprio navegador, no celular, fazer remarketing, né? Outras maneiras de alcançar esse pessoal. Isso aí é legal, né? Você tem que ver também o seu público, né? Entender qual que é o perfil do seu público, né? Você falou, você vai trabalhar com adolescentes, talvez e-mail marketing seja uma forma cara de se comunicar com essa galera aí, porque você vai ter que gerar uma lista muito grande para conseguir alcançar poucas pessoas, porque a galera não abre e-mail, né? A galera talvez criou e-mail há um tempo lá só para criar a conta no Facebook, na época que era obrigatório ter e-mail, né? Só que o cara não abre e-mail, né? Então, você precisa entender isso aí mesmo, né? Como que o seu público se comunica para você estar conversando com ele na plataforma que ele prefere conversar com você, né? Não adianta você tentar ficar conversando com ele por e-mail, sendo que ele prefere conversar em outra plataforma e é mais fácil, mais barato você conversar com ele em outra plataforma, né? Então, isso é um ponto aí que você tocou que eu acho que vale a pena pensar aí, né? Agora vamos avançar para algumas dicas, cara, que eu acho que a gente pode falar aqui, dicas de como fazer e-mail marketing de forma correta, né? Isso porque quando a gente vê aí, de vez em quando eu recebo uns e-mails aí, que é super engraçado, assim, fala, cara, não é possível que isso aqui tá dando certo, né? Primeiro que às vezes eu recebo e-mail de lingerie na minha caixa de entrada, tipo, não é possível que esse cara tá mandando e-mail para mim de lingerie, né? Tá tudo errado, né? E você abre o e-mail, tá pior ainda o conteúdo do e-mail. Isso geralmente é spam, né, Dudu? Tipo spam, né? Exatamente. Tem gente fazendo e fazendo errado, né? Então não é só, sei lá, pegar uma lista lá, de comprar uma lista na internet, criar um e-mail, disparar e achar que vai dar certo, que não é assim, né? Tem a forma correta de fazer e-mail, né? E isso é um negócio legal que você falou, né? Spam, isso não é e-mail marketing, né? Tem uma diferença entre e-mail marketing e spam, né? Sair spamando, comprar uma lista aí na internet, chegar lá no Mercado Livre, vende lista lá de 1 milhão de pessoas por R$50. Você compra aquilo lá, importa em qualquer ferramenta aí, dispara o e-mail. Isso não é e-mail marketing, isso é spam, né? E spam é crime. Spam é crime, exatamente.
é ilegal, né? É interessante quando a gente fala de e-mail marketing, porque que eu acho que funciona muito bem, é exatamente isso. A pessoa, quando ela te dá o e-mail dela, ela está te dando o direito de se comunicar com ela e ela está colocando o ouvido dela, né, os olhos dela à disposição. Ou seja, eu te dou o direito de se comunicar comigo e eu quero consumir o seu conteúdo, eu quero ouvir o que você tem para me falar, né? Enquanto ela estiver ali, enquanto você estiver entregando valor, essa pessoa vai estar ali te ouvindo, né? Ou seja, é um marketing permissivo, né? Não é algo totalmente invasivo que você chega do nada na caixa de entrada de uma pessoa que nem sabe quem é você. Não, e-mail marketing é você se comunicar através de e-mail com uma pessoa que te deu o direito de fazer isso, te deu o direito de enviar e-mail para ela, né? Então, isso é e-mail marketing, né? Não é sair mandando e-mail para a torta e a direita como se, sei lá, o mundo inteiro achando que vai dar certo, né? Isso é um ponto legal. E Dudu, como é que você acha que, enfim, as pessoas querem fazer e-mail marketing, né, da forma correta, o que eles têm que preocupar, assim? Qual é o ponto que eles têm que, enfim, estar atento? Eu acho que a primeira coisa é qualidade da lista. Uma coisa que eu vejo, uma percepção muito errada das pessoas é que elas acreditam que o sucesso de um e-mail marketing está no tamanho da sua lista, tá? Então eu vejo muita gente falar, minha lista é de 500 mil pessoas, minha lista é de 100 mil pessoas, e, cara, a qualidade da lista, ela é mais importante do que a quantidade, tá? Quantos e-mails eu tenho, isso é um número relevante, é um número importante? Mas ele sozinho, ele pode não significar muita coisa. O que a gente vê, e a gente tem exemplos disso, o próprio Samuel, do Segredos da Audiência, o primeiro lançamento dele, ele fala isso com muita propriedade, e até com muito orgulho mesmo, porque o primeiro lançamento dele, ele fez com uma lista de, acho que 3 mil pessoas, ele tinha 3 mil pessoas na lista de e-mail dele, e ele fez um lançamento de 6 dígitos, com 3 mil pessoas na lista. E aí você vai para outros casos em que tem pessoas que têm dezenas de milhares de pessoas na lista, talvez lá 10, 15, 20 mil pessoas na lista, e não conseguem fazer um lançamento de 6 dígitos, por exemplo. Isso mostra que a quantidade é importante, sim, mas a qualidade da lista é mais importante ainda. O que a gente chama de qualidade, né? O quanto aquela sua lista ela está interessada naquilo que você está falando. Né? Então, sei lá, eu tenho uma lista o Samuel, por exemplo, ele fez o lançamento dele com uma lista de 3 mil pessoas, e esse lançamento era de um produto que ensinava como gerar tráfego na internet, como gerar visitas na internet. Aquelas 3 mil pessoas que estavam na lista dele eram pessoas interessadas nesse assunto, eram pessoas que estavam querendo aumentar visitas. Ele não pegou uma lista aleatória de pessoas, sei lá, foi na internet e comprou uma lista aleatória, ou fez uma campanha para gerar a lista, prometendo, sei lá, clique aqui e descubra qual que é qual ator você se parece. Se você fosse um carro, qual carro você se parecia? Você faz essas campanhas, coloca o seu e-mail para receber o resultado. Você pega lá 1 milhão de e-mails, mas lá tem e-mail de adolescente, tem e-mail de jovem, tem e-mail de adulto, tem e-mail de idoso, tem e-mail de homem, de mulher, tem e-mail de tudo quanto é tipo de pessoas, e, sei lá, talvez 1% daquele total todo realmente está interessado naquilo que você vai oferecer para ele depois. Então, quando você for gerar a sua lista, se preocupa em ter na sua lista pessoas que realmente querem ouvir você, querem ouvir o que você tem para falar, querem ouvir, estão interessadas no seu mercado, no seu nicho, no seu assunto, né? Isso é a qualidade da lista, né? Então, claro que se você tiver uma lista qualificada e grande, obviamente, isso aí é muito melhor, né? Mas não adianta nada você focar no tamanho da lista e esquecer a qualidade dela, né? Essa eu acho que é a primeira dica que eu daria aí para quem está se aventurando aí por e-mail marketing, é isso, não esquece tamanho de lista agora, foca em gerar lista de qualidade. Até mesmo porque é caro você ter lista, né? As ferramentas de e-mail marketing boas, exatamente, elas são caras, então se você ficar muito preocupado só com o tamanho de lista, você vai pagar caro uma ferramenta, geralmente as ferramentas, o preço sobe com o tamanho da lista e com a quantidade de e-mails que você dispara por mês. Então, se você tem uma lista muito grande que é pouco responsiva, que as pessoas não compram seus produtos, você vai pagar muito caro e não vai valer a pena. Você vai falar, pô, não está valendo a pena esse negócio aqui. Se você já tem uma lista mais segmentada de pessoas interessadas, aí provavelmente a lista se paga, né? O retorno que você tem por manter contato com aquelas pessoas por e-mail vai pagar o que você investe na lista. E até um ponto importante é pensar em qual ferramenta você vai usar, né? Depende muito das suas necessidades e de nível de sofisticação que você quer fazer nas suas campanhas, automação. Então, assim, eu acho que você precisa, se estiver começando, né, com certeza ter uma ferramenta que tem uma entregabilidade boa, esse é o básico,
E entregabilidade boa é o quê? É quando você manda um e-mail para a pessoa, seu e-mail vai parar na caixa de entrada dela. Seu e-mail não vai parar na pasta de spam ou de lixo eletrônico. E isso é muito importante, porque se o seu e-mail vai parar no spam, as pessoas não veem o seu e-mail, elas não abrem o seu e-mail e não adianta nada o que você está fazendo. Outro ponto que eu acho que é muito importante na hora de escolher uma ferramenta é ela ter essa opção de fazer autoresponders e campanhas, né? E automações. Porque campanhas eu acho que todas elas têm. Por quê? Porque no nosso negócio a gente ganha muito tempo e conseguindo automatizar esse fluxo de e-mails que a gente quer enviar para as pessoas. Se você tiver que mandar todos os e-mails, né, um por um, ficar segmentando quem entrou hoje, quem entrou ontem, você vai gastar muito tempo. E aí as ferramentas que eu acho que para quem está começando são legais para fazer isso é o ClickMail, do Érico Rocha. Ela é bem fácil e tem esses recursos básicos. E tem o MailChimp também, que eu acho a ferramenta bem básica, bem fácil de usar, que é americana e também acho que é legal. Ferramentas um pouco mais avançadas, tem o ActiveCampaign, que o Dudu falou que usa, né? Tem o Infusionsoft, que eu uso. Algumas outras básicas também. Tem o Leadlovers, que é do Brasil também. Tem o Igoi. E todas elas têm esses recursos básicos, né, Dudu? De autoresponder, campanha automação. E automação, enfim. Eu acho que escolher a ferramenta ideal, eu acho que é fundamental, né? O que a gente percebe é que você ter a ferramenta ideal no seu negócio, isso em tudo, não só em e-mail marketing, isso te dá, potencializa o seu negócio muito, né? Você ter a ferramenta certa, que é um ponto que chega uma hora que você tem que investir, né? Cara, você tem que colocar dinheiro nisso aí. Não adianta você achar que, eu vou fazer e-mail marketing do meu Outlook, vou gerar a lista de e-mail lá, vou importar, e aí do Outlook eu consigo mandar 200 e-mails por dia sem ser bloqueado. Cara, esquece isso aí, não funciona desse jeito, né? Uma coisa que é legal é que você falou da ferramenta do Egoi. O Egoi, MailChimp, Aweber, essas ferramentas elas têm plano gratuito, tá? Dá para começar grátis nessas ferramentas. Eu acho que o MailChimp ele te dá até 12 mil e-mails grátis, só que ele vai te dar só campanha, ele não deixa você fazer autoresponder. Só que o Egoi é legal. O Egoi eu acho que a ferramenta é um pouquinho mais complicada para configurar e tudo mais, mas eles têm muito tutorial na internet. Só que o Egoi ele te dá uma lista de até 5 mil pessoas com todos os recursos liberados, grátis. Tá? Ele tem um plano lá que você entra, eles falam que é pagar com amor, você paga com amor. Que aí você entra, você faz lá umas provas sociais, tipo, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Twitter e tudo mais, eles liberam a conta para você. E daí você tem direito a ter 5 mil leads na sua lista com todos os recursos liberados completamente. A ferramenta não te limita em nada, né? Então, é uma forma legal de começar, mas aí entendendo que vai chegar uma hora que você vai precisar colocar dinheiro, vai precisar investir. Normalmente as ferramentas cobram por quantidade de leads, né? Então, se você tem lá, não é por quantidade de envio, eu tenho 1.000 pessoas na minha lista, eu pago pelas 1.000 pessoas, mesmo que eu mande e-mail todo dia, 1 milhão de e-mails, não interessa. Eu vou pagar pela quantidade de pessoas na minha lista, né? Então, isso aí é como funcionam as coisas, né? Eu acho que uma forma legal é, talvez, começar com esses planos grátis dessas ferramentas aí e ir avançando, depois, à medida que crescer, inevitavelmente você vai ter que migrar para um plano pago, mas esteja preparado para isso, né? Porque não tem como você querer, ficar a vida inteira utilizando essas ferramentas ou planos gratuitos, porque você vai se limitar também. Eu acho que o ponto também aí, Caio, não é nem quanto está custando a ferramenta, o quanto ela está me trazendo de retorno, né? Porque eu tenho uma lista de 100 mil pessoas no ActiveCampaign, se você olhar lá quanto que isso custa, você vai ver que é bem caro, né? Só que, obviamente, vale muito a pena com o lucro que eu tenho com a lista de e-mail, né? Então, eu pago 10 mil reais por mês com ferramenta de e-mail. Beleza, quanto que isso está te trazendo de retorno? Né? Se estiver retornando muito mais do que isso, cara, paga feliz, né? Não reclama com isso, né? Então o ponto não é nem se ferramenta é caro ou barato, é você ter uma estratégia legal e fazer tudo certinho para ter um retorno satisfatório com seus gastos, né? Mas eu acho que esse é o ponto. E assim, Dudu, uma coisa que eu acho que muita gente, principalmente no Brasil, tem é aquela mentalidade que eles tudo de graça, né? E se você quer criar um negócio na internet de sucesso, de verdade, mesmo sólido, essa mentalidade tem que ir embora, assim. A mentalidade eu começo usando de graça para eu, enfim, aprender a usar a ferramenta, para eu testar a ferramenta, para eu começar a criar caixa, mas assim que eu puder pagar, assim que eu tiver condições, eu vou pagar um plano para ter um negócio mais profissional. Então, as ferramentas conseguem ter até 5 mil e-mails, isso é mais que o suficiente para você conseguir gerar um fluxo de caixa para poder pagar a ferramenta.
Então, né, faz isso, não que tá lá com 5 mil e-mails, 2 mil e-mails, isso já tem que estar dando dinheiro suficiente para poder dar para pagar e parar de ser, enfim, ter essa mentalidade de amador, de, pô, quero fazer tudo de graça, de graça, de graça, de graça. Tem muita coisa que é importante ter essa visão mais profissional e realmente gastar dinheiro com isso. E, Dudu, outra coisa que é muito importante é o pessoal prestar atenção no assunto do e-mail, né? Quais dicas você tem pra galera ficar ligada com isso? Eu acho que o assunto do e-mail é fundamental. Eu acho que as pessoas às vezes negligenciam um pouco isso. Na minha opinião, por que você acha que é fundamental assim, um assunto? Cara, eu acho que, primeiro, a função do assunto do e-mail é fazer o cara abrir o e-mail. Esse é o objetivo do assunto. Quando você cria o assunto, o seu desafio o cara vai ler isso aqui e o cara vai clicar para ver o que tem dentro do e-mail, né? É o seu desafio. Eu acho que a primeira coisa, né? Tem vários tipos de e-mail, tem várias pegadas de assunto de e-mail, né? Uma delas, por exemplo, é a curiosidade. Você vai despertar a curiosidade do cara. Se você conseguir fazer o cara ficar curioso ao ponto de, deixa eu ver o que é isso aqui, você vai conseguir ter o cara lendo o seu e-mail, né? Então, curiosidade é um ponto legal, tenta ser curioso. As pessoas, tem até uma pegada que a galera está usando até em anúncio de Facebook, coisas do tipo, você não vai acreditar no resultado que eu tive com essa técnica, você não vai acreditar naquilo que eu fiz ontem, que me rendeu isso, você não vai acreditar no que eu fiz para perder 5 quilos, você não vai acreditar, esse tipo de coisa assim que a pessoa fala, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Curiosidade é um ponto legal, né? Que eu acho que desperta em assunto de e-mail. Outra coisa que eu acho legal é número. Número também chama atenção, né? Colocar número lá. 5 quilos sumiram em um mês. Tipo isso. Colocar um número mesmo. Colocar o numeral 5. Né? Colocar números lá no e-mail, no assunto de e-mail é legal. Lista é uma coisa legal. Top 10 dicas, 3 dicas, 5 formas disso, 10 maneiras de alcançar esse resultado. Esse tipo de assunto também, esse tipo de assunto é legal. Ou seja, coisas que vão chamar a atenção da pessoa, coisas que vão despertar a curiosidade nessa pessoa, coisas que vão despertar o interesse dela em ler o seu e-mail, né? Talvez coisas engraçadas, se você conseguir só no assunto do seu e-mail arrancar uma risada da pessoa também, uma coisa engraçada, provavelmente a pessoa vai querer abrir o e-mail para ver o que tem ali dentro, né? E assim, o ponto aqui é usar a criatividade, né? Às vezes você coloca um e-mail curto, né, com reticências no final, isso já chama atenção. Uma palavra, novidade, com reticências no final, ou então não abra esse e-mail, né, que ninguém consegue, né, não abrir o e-mail, né, então não abra esse e-mail, o e-mail proibido, sei lá, alguma coisa assim. Escassez também é uma coisa legal, se você conseguir imprimir urgência no seu assunto, do tipo, acaba em 24 horas, as 25 primeiras pessoas que abrirem levam, sei lá, alguma coisa assim, desse tipo de coisa. Inclusive esse assunto aí, as 25 primeiras que abrirem levam, eu já mandei e explodiu assim, minha taxa de abertura aumentou muito em relação à média dos e-mails que eu estava mandando na mesma época. Então, ou seja, escassez, urgência, a pessoa ela tem que ler agora, né? Tipo, abre esse e-mail agora, urgente, alguma coisa assim, né? Então são assuntos de e-mail que você vai pegar a pessoa pela curiosidade, pelo humor, pela urgência, até mesmo pelo assunto, né? Você pode também mandar um e-mail simplesmente descrevendo, fazendo uma promessa de um benefício que a pessoa quer ter. Como perder peso sem sair de casa. Como perder peso, como emagrecer sem fazer dieta. 3 dicas para emagrecer sem fazer dieta. Ou seja, o seu e-mail descreve claramente o benefício que você está entregando para a pessoa. Outra dica de assunto de e-mail, né? O ponto você tem que ser criativo aí, usar alguns desses princípios que eu falei aqui, mas ser criativo para fazer com que a pessoa veja o seu e-mail e de alguma forma ela queira ver o que tem lá dentro só pelo assunto do seu e-mail, né? Eu acho que aí são algumas coisas que dá para caminhar em cima disso aí. E um outro ponto também, né, em relação ao assunto, é você segmentar bem para quem você vai mandar. Se você mandar um assunto para alguém que está interessado no seu assunto, a chance que ela, né, vai abrir um e-mail é maior. Mas se você manda um assunto nada a ver para uma pessoa nada a ver, aí, pô, o cara não vai abrir seu e-mail, né? Então, assim, pensar também para quem está mandando e-mail, né, isso influencia a taxa de abertura. E não só a taxa de abertura, mas também a taxa de leitura e de clique. Então, por exemplo, se você vai mandar um e-mail com uma promoção da sua lista, do seu curso, quer dizer, você não vai mandar esse e-mail para quem já é seu cliente. Pô, o cara já comprou o seu curso, pagou o preço normal, você vai mandar um e-mail para ele agora falando que está com metade do preço? Você vai segmentar lá e vai mandar só para as pessoas que ainda não compraram o seu curso. Melhor ainda, você pode mandar só para as pessoas que abriram os últimos e-mails, são pessoas que estão aquecidas, estão te acompanhando, estão interagindo com você e ainda não compraram o seu curso, entendeu? Então, a gente consegue fazer, enfim, várias segmentações e trabalhar com o assunto, mas também com o conteúdo do e-mail,
para, enfim, dar valor para a pessoa, né? Dar valor real para a pessoa. Então, você pode pensar, por exemplo, alguém que você tem um artigo no seu blog que fala, sei lá, sobre Facebook Ads. E aí o cara acessou seu artigo, ele começa a receber e-mails automaticamente sobre Facebook Ads, que é o que ele estava lendo, né? Então ele fez o opt-in sobre um e-book que fala sobre Facebook Ads, você vai mandar e-mail para ele sobre Facebook Ads. Mas se ele fez, né, um opt-in sobre um e-book sobre AdWords, ou leu um artigo sobre AdWords, você não manda e-mail para ele sobre Facebook Ads, você manda e-mail para ele sobre o AdWords. E aí a taxa de abertura, né, vai ser maior, o assunto vai ter mais conexão com a pessoa, e o conteúdo em si vai gerar mais valor para ela. E a tendência é que se a pessoa, sempre que ela abre seus e-mails, ela lê seu conteúdo, ela recebe valor nisso, a tendência é que ela continue abrindo seus e-mails cada vez mais e uma hora acaba comprando seu produto, porque ela fica recebendo tanto valor seu, né, que por diversas questões, desde reciprocidade até realmente por falar, pô, o conteúdo desse cara é muito bom, o curso deve ser melhor ainda, vou me inscrever. E essa segmentação é muito fácil de fazer, as ferramentas boas hoje, todas têm opções para você segmentar, baseado na interação que o cara tem na sua lista, se ele abriu ou não abriu o último e-mail, os últimos e-mails, se ele acessou o seu site, leu um artigo, se ele fez um opt-in para baixar um e-book, ou viu um vídeo, uma coisa assim. Então também, além de prestar atenção no assunto, né, também prestar atenção em mandar o e-mail relevante para a pessoa que está recebendo o e-mail. Isso é muito importante. E Dudu, muita gente também faz um erro muito, muito grande na hora de mandar um e-mail assim, para a lista, que eles mandam um e-mail parecido com aqueles e-mails do Submarino, né, bem empresarial, com layout todo elaborado, design todo diferente. O que você acha disso? Eu acho que isso aí também é um ponto fundamental, né? Se você tiver feito tudo direitinho até agora, você mandou um assunto legal, né, escreveu um assunto bonitinho, mandou para a pessoa certa, segmentou sua lista, está mandando lá para a pessoa certa, e a pessoa abriu o e-mail. Quando ela abre o e-mail, o que tem lá dentro é importante, né? É o que vai definir se você vai ter resultado aí ou não, né? Se você conseguiu fazer a pessoa abrir, seu desafio agora é fazer com que ela tome a ação que você espera, né? E as pessoas não gostam de anúncio. Ninguém gosta de abrir o e-mail dela e ver um anúncio lá, né? A gente vê muito anúncio, parece uma página de revista, né? Uma capa de revista, assim. E-mail marketing parece uma capa de revista. Isso não é legal, né? Uma coisa que a gente faz, né? E que se você está na minha lista, na lista do Caio, se você acompanha o nosso mercado, você vê que a gente tem uma abordagem de e-mail marketing muito diferente de uma abordagem empresarial, né? Você recebe um e-mail nosso, né? Se você recebe um e-mail da minha lista, você tem a impressão que você está recebendo um e-mail meu do Jonathan, né? O Jonathan me mandou um e-mail e está conversando comigo, né? E a sensação é essa, que é uma conversa, que é uma mensagem minha, né? E daí, como que a gente faz isso, né? Basicamente, o que a gente faz é e-mails em texto. Né, você manda e-mail, você pode até usar imagem, mas é uma imagem ou outra no e-mail, tá? E basicamente isso, você não manda assim aquele banner, manda para o seu designer vai lá e faz aquela folha de e-mail marketing, assim, aquela apresentação, e você coloca aqui um HTML dentro da ferramenta e manda, não, isso não existe, tá? Isso não funciona. Então o que a gente faz é basicamente mandar um e-mail simples, em texto, como se eu tivesse sentado ali no meu computador e digitado aquele e-mail, tá? Então, o e-mail em texto mesmo, evita usar imagem, até porque se você coloca muita imagem, coloca muito HTML, essas coisas todas, a tendência é que o seu e-mail vai passar no filtro de spam e ele vai ser barrado, né? Porque ele já tem cara de propaganda, né? Enquanto o e-mail em texto é o e-mail que uma pessoa mandaria para outra, é o e-mail que eu mandaria para um amigo meu, para um conhecido meu, para alguém que eu quisesse me comunicar, ou seja, um e-mail mais natural, né? Então, não se relacione como uma empresa se relacionando com uma pessoa, com o seu cliente. É você, né? A pessoa que ela conversa, mandando um e-mail para ela. Então, escreve e-mails em texto, pode colocar uma imagem ou outra ali, mas o foco eu acho que é e-mail em texto mesmo. Toma muito cuidado com isso, para não deixar o seu e-mail com cara de anúncio. Se a pessoa abrir o seu e-mail e bater o olho e achar que é uma propaganda, ela vai fechar o seu e-mail na hora. Você pode ter escrito o melhor título possível, o melhor assunto, mandado para a pessoa certa. Se ela abrir e achar que é um anúncio, ela vai fechar o seu e-mail. Tá? Então, se for usar imagem, usa do meio para baixo do e-mail, sempre começa com texto e manda nesse estilo, que a chance de você ter sucesso, de alcançar o objetivo que você tem com o seu e-mail é muito maior, né? Eu acho que esse é o ponto aí de não parecer empresa.
É verdade. E outra coisa que as pessoas têm que prestar atenção também é com a frequência de envio de e-mail, né? Não enviar e-mail demais e também não enviar e-mail de menos. E assim, não tem uma regra que a gente pode falar, não, manda um e-mail por semana, então manda um e-mail por dia, um e-mail por mês. Depende da sua audiência, depende do seu público, depende até dentro da sua audiência de segmentos, né? São pessoas que estão mais aquecidas, acabaram de entrar na sua lista de e-mail, ou são pessoas que estão lá mais tempo, não estão tão aquecidas assim. Então você tem que experimentar e testar mesmo. O que eu gosto de fazer os primeiros dias, depois que a pessoa fez o opt-in, né? O opt-in é que ela entrou para minha lista, eu costumo mandar mais e-mails. As taxas de abertura são maiores e eu costumo mandar mais e-mails porque as pessoas estão mais interessadas. À medida que o tempo vai passando, eu mando e-mail, sei lá, 1 por semana, no máximo 2 por semana. Eu vou diminuindo essa frequência. E depois que eu vejo que as pessoas não estão nem abrindo mais o e-mail, eu começo a colocar elas num funil, né, numa automação, para reaquecer essas pessoas. Por que o cara entrou na minha lista e não está abrindo mais meu e-mail? Porque o conteúdo está ruim? É porque ele não tem mais essa dor? É porque meu e-mail está se perdendo na caixa de entrada dele? Qual que é a razão? E aí eu segmento essas pessoas também, para reaquecer eles. Então eu mando e-mails com assuntos mais agressivos, chego até a perguntar, por que você não está abrindo meus e-mails? Enfim, aí as pessoas às vezes começam a abrir de novo. E aí, enfim, cada caso é um caso, né? Não tem uma estratégia que funciona para todo mundo, porque cada audiência tem alguma particularidade. Mas um outro cuidado é também não mandar e-mail de menos, porque tem muita gente que fica com medo de incomodar a sua audiência, né? Pô, não quero encher a caixa de entrada da pessoa com meus e-mails, então vou mandar pouco e-mail. Só que pouco e-mail também, se for pouco e-mail demais, faça o seu lead, né, seu cliente, esquecer de você. Né? Faz ele, enfim, ele vai entrar em outras listas, vai distrair da dor dele, e depois quando você mandar um e-mail mais lá, ele vai nem ver, vai passar. Então a gente tem que achar esse balanço aí, e eu acho que o melhor jeito é teste, mas tem que tomar cuidado, né, para não mandar pouco nem mandar e-mail demais. É isso aí. E eu acho que uma outra dica que eu acho que é importante a gente falar também sobre e-mail, e até ligado um pouco tudo que a gente falou, essa sensação que a pessoa tem de que ela está conversando com você no e-mail, de que é uma coisa mais íntima, de que você sentou na frente do computador e escreveu um e-mail para essa pessoa. Eu acho que isso, basicamente, é o ponto do que se trata e-mail marketing, né? O que diferencia, por exemplo, você escrever o conteúdo no e-mail e pegar esse mesmo conteúdo e colocar num blog, é que num blog a pessoa sabe que é um artigo escrito para o mundo inteiro, né? A ideia do e-mail é que é uma conversa mais íntima, uma conversa mais direta, uma conversa mais pessoal. E você tem que tratar dessa forma. Né? Quando você manda um e-mail, né, uma coisa que eu sempre faço evita usar a linguagem no plural. Tipo, e aí, pessoal, estou mandando esse e-mail para vocês. Esse tipo de coisa você fala num vídeo público, talvez, num post de um blog, mas no e-mail a pessoa tem que achar, ela não tem que ter a sensação de que você mandou um e-mail para sua lista com 1 milhão de pessoas. Ela tem que ter a sensação de que você pessoalmente sentou ali no computador, digitou o e-mail e mandou para ela, né? Então, usa os recursos da própria ferramenta. A gente falou lá atrás de ferramenta. Muitas ferramentas elas têm um recurso de personalização do e-mail. Então, por exemplo, qual informação você tem do seu lead? Você tem nome e e-mail dele? Usa esse nome dele. Está escrevendo um e-mail, coloca, e aí, fulano de tal, beleza? Ou alguma coisa assim, coloca, olá, nome da pessoa, olá, fulano de tal, estou mandando esse e-mail para falar sobre isso. Usa esses dados, você tem o nome da cidade da pessoa, e aí, tá muito quente aí em tal, tá chovendo aí na cidade tal, ou seja, usa a informação que você tem, né, para garantir que a pessoa tenha essa sensação de que você está mandando uma mensagem que seja específica para ela. Evita linguagem no plural, evita tratar de forma muito formal. Isso é um ponto legal. E isso, na verdade, é um ponto legal, porque muita gente fala que você tem que ser informal no e-mail, né? Você tem que tratar informal. Por exemplo, se eu vou mandar um e-mail para você, Caio, eu nem me apresento. E talvez eu nem te cumprimento no e-mail. Eu já vou direto para o assunto. Caio, eu estou precisando de um negócio, me manda aquele link lá. Ou seja, eu nem... E aí, Caio, beleza? Como é que você está? Eu evito até isso, né? A gente já tem um nível de intimidade tão grande que a gente não se apresenta mais, a gente não dá aquela introdução, né? Olá, bom dia e tal, a gente não entra nesse negócio todo. Só que você tem que entender o seguinte, esse nível de e-mail também que eu mando para você porque eu tenho intimidade. Você não tem que tentar tratar a sua lista com muita intimidade se você ainda não tem intimidade com ela. E você também não tem que ser formal demais se você já construiu certa intimidade com ela. Uma coisa que eu gosto de fazer
é ir gradativamente aumentando o nível de intimidade dos meus e-mails à medida que eu vou mandando e-mail para essa pessoa. Então, por exemplo, é o meu primeiro e-mail, eu me apresento no e-mail. Os meus 2, 3 primeiros e-mails, eu me apresento. Oi, quem está falando é o Jonathan, do curso tal, do projeto tal, do site tal. Estou te mandando esse e-mail para falar sobre isso, isso e isso. No próximo e-mail, não falo qual é o projeto mais. Falo, oi, aqui é o Jonathan, estou passando para falar isso. Depois de um tempo, eu já não me apresento mais, já vou direto para o assunto. Oi, beleza, já cumprimento a pessoa. Depois de um tempo, eu nem cumprimento mais. Falo, cara, dá uma olhada nisso aqui e tal. Ou seja, o nível de intimidade que eu vou falando com a pessoa, ele vai aumentando gradativamente, naturalmente também, porque aí eu não abuso da pessoa, eu não tento forçar uma intimidade que eu ainda não tenho com ela nos primeiros e-mails, mas eu também não ajo de forma formal demais, excessivamente formal, depois de, sei lá, 10 e-mails que a gente já está trocando, um mês na minha lista, a gente já está trocando e-mail, eu já posso ir com mais intimidade, né? Então, ou seja, constrói esse relacionamento com a sua lista de forma natural e sempre, isso vai ficar muito mais fácil se você conversar com a sua lista num sentido mais singular, mais pessoal. Nunca dê a entender que você está mandando esse e-mail para 1 milhão de pessoas. A pessoa que está lendo lá do outro lado, ela tem que ter a sensação que você está mandando e-mail só para ela. Tá? Eu acho que isso e mesmo que a pessoa, a gente está tentando enganar as pessoas, né? Fingir que é um e-mail para ela. Hoje em dia tem muita gente que já sabe que é um e-mail automático, tipo assim, que está sendo enviado para muita gente, e tem muita gente que ainda não sabe. Mas o ponto é, mesmo que a pessoa saiba, a gente quer criar a intimidade, a conexão. Sim. Entendeu? Então você não está fingindo que está escrevendo, sentou no computador, você está escrevendo um e-mail só para ela. Não, mas você trata ela de um jeito para criar essa conexão, criar essa intimidade, para que ela possa passar a sentir que ela te conhece, que ela está mais próxima de você. Entendeu? Exatamente. Então, assim, acho que é realmente importante a gente ter essa pegada mais pessoal no e-mail. Eu acho que tem exceções que a gente pode sim mandar e-mails ao pessoal, galera, assim, algumas exceções mesmo que a gente quer, enfim, falar coisa para a lista, quer mostrar que a gente está mandando para uma lista, mas em geral é muito importante a gente ter essa pegada pessoal para criar essa conexão e esse sentimento de proximidade com o cara que está te lendo, pô. Exatamente. Esse é o ponto, né? E outro ponto que eu acho que é muito importante é você acompanhar as métricas, né, do seu autorresponde, suas campanhas, olhar principalmente a taxa de abertura e a taxa de clique. Eu falei, essas taxas variam muito, mas você pode ter como referência, pelo menos para mim, Dudu, não sei se para você é a mesma coisa, mas assim, taxa de abertura dos primeiros meses próximo de 30%, e isso de um funil, de uma automação, né? E mais para frente, depois que o pessoal já tem um tempo na lista, chega às vezes 15%, 20%. Se tiver muito menor que isso, eu começo a preocupar e olhar alguma coisa. E dependendo do seu funil, se for um funil de lançamento, por exemplo, você consegue ter taxas muito maiores, né? Que a pessoa, você queria muita antecipação, você fala que vai mandar um e-mail, fala que vai abrir o carrinho. E aí eu conheço gente que tem até 95% de abertura. Por mais difícil de acreditar que isso pareça. E eu acho muito importante a gente acompanhar essas métricas e estar sempre tentando melhorar. Então, você tem um e-mail lá, no último mês teve 30% de abertura. Pô, o que você pode fazer para poder melhorar essa abertura, né? Você pode testar um assunto que melhora e ver se melhorou ou não. Né? Você pode testar mudar, às vezes, o corpo do e-mail para ver se a taxa de clique aumentou ou não. Como é que são as suas taxas, mais ou menos, aí de abertura média para o pessoal tomar referência? Cara, é bem próximo disso aí. Na verdade, o meu funil, dentro da forma como o meu funil é construído, né? Eu tenho ali os meus 2 primeiros e-mails na faixa de 50%, e à medida que vai passando ali, depois de passar o funil todo, eu começo a entrar na área de conteúdo, né? O meu funil, para quem não viu o podcast de funil, o meu funil ele é um funil de oferta pré-conteúdo. Então eu mando direto para a oferta, e aí nessa oferta eu tenho um carrinho aberto ali de mais ou menos 4 dias. Nesse tempo são e-mails bem promocionais, né? Então são e-mails mais agressivos, o assunto mais agressivo e tudo mais agressivo. Então a taxa de abertura ali vai de 50% a 30%, 25%. Daí, depois que a pessoa não comprou, ela entra numa sequência de e-mail de conteúdo, que eu vou ficar durante algumas semanas mandando só conteúdo sem tentar vender nada, para lá na frente tentar vender de novo para ela. Nessa fase de conteúdo, os e-mails são menos agressivos. O assunto do e-mail é menos agressivo, né? Eu não forço tanto assim do tipo, não abre esse e-mail, essa coisa que eu forço para a pessoa abrir. Eu tento assuntos mais light e tal, escrevendo mais o conteúdo do e-mail e tudo mais. E aí a taxa tende a baixar um pouco, porque eu não vou pegando por curiosidade, eu não vou muito nessa pegada, eu vou mais um e-mail mais descritivo mesmo, e a taxa cai para 15%, nessa faixa aí, entre 10% e 15%. Né, mas esses são os números que eu tenho. Né? Dudu, uma coisa que você falou que é muito interessante é que você alterna
e-mails de oferta e e-mails de conteúdo, né? Uhum. Isso é legal. E entra até num ponto que a gente tá uma outra dica, que é o que mandar para sua lista, né? Tipo, eu tenho uma lista de e-mail, tá certo, criei a lista lá, o que eu mando para essa galera? O que eu mando de conteúdo para esse cara, né? E a maioria das vezes se você tem uma lista de e-mail, obviamente, o seu principal objetivo é faturar, gerar renda com essa lista, até porque ela gera gasto, então você tem que gerar algum faturamento com essa lista. E aí a gente acha que a gente vai conseguir melhorar esse resultado se a gente mandar vender o tempo inteiro, né? E, na verdade, isso aí vai contra os princípios, até mesmo de e-mail marketing, né? Porque o grande ponto se você tenta só vender, se todo e-mail que você manda para essa pessoa é e-mail só de venda, 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 a pessoa vai perceber isso. E ela percebe que você não está sendo útil para ela. Ela percebe que você não está agregando nada para ela. Chega uma hora que toda vez que ela vê um e-mail que vem de você, ela não vai abrir o seu e-mail mais. Ela não vê o seu e-mail mais. Ela não lê mais o seu e-mail. Tem até uma analogia que eu faço, que eu não sei você, cara, é até uma questão legal, né? Quando você recebe um e-mail na sua caixa de entrada aí, qual que é a primeira coisa que você olha? A pessoa que enviou, ou seja, o remetente ou o assunto? O que você olha primeiro? É o remetente. Você olha o remetente. Eu também olho o remetente. Eu perguntei isso para um monte de gente e as pessoas sempre olham primeiro o remetente. Depois elas olham o assunto. O que eu quero dizer com isso? Que o assunto ele é muito importante, mas a sua reputação diante da sua lista é mais importante ainda. Porque se eu olho o e-mail, dependendo do remetente que está mandando, dependendo de quem está vindo, eu nem olho o assunto. Não quero nem saber o que essa pessoa está falando. Dependendo de quem veio, para mim não importa o que ela está falando, porque eu não quero nem abrir. Porque essa pessoa, para mim, a reputação que eu tenho dela essa pessoa não me agrega valor. Pode ser uma empresa, pode ser o que for. Eu olho quem está me enviando, se esse remetente não me interessa, eu não vou abrir. O que eu quero dizer com isso? Você tem que cuidar muito para que você crie uma reputação boa para a sua lista. Tá? O que eu quero dizer com isso? O conteúdo que você manda tem que gerar valor, tem que agregar valor, tem que ser útil para essa pessoa. Então, nunca mande só oferta. Manda conteúdo, manda dica, manda coisa legal, coisa que ela vai abrir e que ela vai chegar no final do seu e-mail, se tiver um vídeo, se tiver um conteúdo, alguma coisa lá, e ela vai se sentir feliz por ter recebido esse e-mail, ela vai ter gostado, ela vai se sentir ajudada de alguma forma, ela vai sentir que você realmente entregou valor para essa pessoa. Se você fizer isso uma vez, da próxima vez que você mandar e-mail para ela, e ela vê lá o seu nome, o e-mail lá do Jonathan, putz, o último e-mail que esse cara me mandou foi legal, deixa eu ver o que ele está falando. Aí ela vai ler o assunto, ela vai ler o e-mail. Então, mandar conteúdo para essa pessoa, nunca manda só oferta. Mas também não precisa mandar só conteúdo, né? E aí a ideia é você intercalar. Então, vai intercalar em um assunto, vai intercalar um assunto de dica, alguma coisa assim, manda uma oferta, manda uma dica aí no final. Se você não viu ainda, a gente tem um curso que aprofunda mais, ou seja, para intercalar no mesmo e-mail conteúdo e oferta, sendo um pouco mais discreto na oferta no final do e-mail, mas não trata a sua lista de e-mail como um ponto de comercial, um outdoor que você coloca ali só propaganda, que a sua lista não quer isso, tá certo? Manda conteúdo, manda dicas, seja útil para essas pessoas e construa aí a sua reputação, que isso aí vai com certeza aumentar muito a taxa de resposta da sua lista, o interesse da sua lista pelos seus e-mails. Com isso, o seu resultado tende a aumentar muito, né? O seu resultado da sua lista tende a aumentar muito. Eu acho que isso aí é um ponto muito, muito relevante para trabalhar com a lista de e-mail. O que eu gosto de pensar tem alguma dica, né? Alguma coisa que eu posso falar para minha lista, que eles podem executar e eles vão ter um resultado incrível, assim, tipo, quase que instantâneo, em poucos dias, porque isso é o mais poderoso, né? O cara lê um e-mail seu e aquele e-mail dá tanto valor para ele que ele fica seu fã, pô. O cara depois vai abrir todos os seus e-mails, vai, enfim, provavelmente comprar os seus produtos, mas se você gera valor para a pessoa, uma hora ou outra, ela vai, né, se inscrever no seu curso, ela vai perceber que ela pode ter mais valor ainda se ela, enfim, entender que está no pacote completo, né, toda a solução completa ali. Ô Dudu, acho que está na hora de encerrar aqui já, vai dar 1 hora, e, pô, eu podia até te perguntar algum livro, mas eu acho que livro de e-mail marketing é difícil, né? Cara, não conheço. Não conheço. Eu acho que assim, tem até mais livros sobre funil e tal, em geral, mas e-mail marketing eu não conheço. E acho também que fica muito ultrapassado, muito rápido. Então acho que a melhor forma de se aprender e estar antenado com isso é a primeira coisa, a prática. Você está fazendo, está testando, está medindo, né, suas métricas e testando de novo. E outra coisa é estar antenado com podcast, artigo de blog, de outras pessoas que estão
escrevendo sobre isso, né, e estão fazendo, estão aprendendo na prática, e também está antenado com pessoas, né, em geral, né, tipo, através de grupos do Facebook, sua rede de contatos, essas coisas. Uma dica que eu deixo, que eu gosto de fazer, primeiro, testar bastante, né, principalmente assunto de e-mail. Algumas ferramentas elas vão ter até o recurso de teste AB dentro do assunto, então você está mandando um e-mail, você escreve lá 2 assuntos de e-mail, e ela vai mandar para metade da lista um assunto, para outra metade outro assunto, para ver qual assunto foi melhor. Então, testar esse tipo de coisa, né, para você conseguir sempre melhorar os seus números, né. E outra coisa que eu gosto de fazer é observar nos e-mails que eu recebo, o que me chamou a atenção, o que me agradou. Tem muito assunto de e-mail, por exemplo, que eu criei baseado no e-mail que eu recebi. Aquele assunto de e-mail me chama a atenção. Se chamou a minha atenção, se despertou minha curiosidade, provavelmente vai despertar a curiosidade da minha lista, né? Vai surtir o mesmo efeito, né? Ou eu posso usar aquilo ali como uma ideia para criar e adaptar para a minha lista, né? Então, você está recebendo e-mail o tempo inteiro, observe os seus e-mails, né? Não trata ali de forma despretensiosa, mas dá uma olhada nos e-mails que você está recebendo, vê como que a galera está escrevendo o assunto, se fez alguma coisa diferente que te agradou, e usa isso aí na sua própria estratégia, testa, vê se vai funcionar com a sua lista também, né? Que basicamente, se você sabe usar a ferramenta, né? A ferramenta que você contratou, se você entende os recursos que ela tem e sabe usar aqueles recursos, a partir daí é muito mais um trabalho criativo, né? Se você seguir os princípios que a gente falou aqui, as dicas que a gente deu aqui, a partir daí eu acho que é um trabalho criativo e basicamente relacionamento, você ser autêntico e se relacionar com a sua lista e gerar valor para a sua lista e extrair o melhor dela, né? Dar o seu melhor para a sua lista e extrair o melhor dela também. Eu acho que basicamente é isso aí que ficaria de dica final minha aí. É isso. Então aí, valeu Dudu, valeu galera que tá escutando a gente aí. E qualquer comentário, só postar lá no Facebook. E até semana que vem.